O que são fintechs? Você sabe o que significa o termo fintech? Fintech é um termo usado para a união de duas palavras em inglês, sendo elas financial, que significa financeiro, e technology, que significa tecnologia. O nome resume a ideia de que toda empresa de serviços financeiros que tem como diferencial o uso de tecnologia aplicada é uma empresa fintech. O Brasil é muito bem representado nesse segmento, com startups como Nubank, Warren e Guia Bolso. Talvez você não veja muita diferença em relação aos serviços oferecidos pelos bancos. Instituições bancárias tradicionais trabalham com tecnologias bastante sofisticadas para atribuir acesso à segurança às transações financeiras. Isso vale para gerenciamento de contas correntes, empréstimos, serviços de cartões de investimento, entre outros. Mas, em uma fintech, a tecnologia é utilizada essencialmente para trazer convivências por meio da inovação. As empresas do ramo utilizam recursos tecnológicos amplamente disseminados para criar métodos, processos e ferramentas que facilitam o acesso a serviços financeiros. O resultado desses esforços aparece para o usuário na forma de praticidade, burocracia reduzida, custos baixos, maior controle sobre operações financeiras e por aí vai, facilitando assim a vida do cliente e fazendo com que ele crie uma preferência. Quais serviços as fintechs oferecem? As fintechs podem oferecer uma ampla variedade de serviços, tanto para usuários domésticos como pessoas físicas, quanto para empresas e demais instituições, pessoas jurídicas. Alguns desses serviços não se diferem muito daquilo que encontramos em bancos e afins, fornecimentos de cartões de crédito, inclusive pré-pago, meios de pagamentos, financiamentos, transferências de recursos, seguros, entre outros. Outros serviços diferem bastante, como os que disponibilizam plataformas para que os clientes possam gerenciar as suas finanças com mais clareza, ou que permite que outros usuários e não bancos, sendo assim, um usuário ao outro, ofereçam empréstimos pequenos nos países em que esse tipo de atividade é permitido. Em todos os casos, o principal diferencial está no foco que é dado à experiência do usuário. Como já dito, os recursos tecnológicos devem trazer praticidade, facilidade de uso, redução de burocracia, entre outros atrativos, fazendo assim com que fintechs tenham mais qualidades ao usuário. Como as fintechs funcionam? Cada fintech tem seu modelo próprio de negócio, mas as empresas do setor direcionam seus esforços no desenvolvimento de soluções que cobrem deficiências ou limitações de serviços financeiros tradicionais. Em outras palavras, as fintechs utilizam tecnologia, sobretudo no âmbito da internet, para dar aos usuários recursos que bancos e afins não disponibilizam, ou até que são oferecidos por essas instituições, mas de modo mais conservador, deixando assim uma menor liberdade ao usuário. Esse diferencial todo é possível porque, na maioria dos casos, as fintechs são formadas por startups. Esse é o nome dado a um tipo de empresa, geralmente com pouco tempo de existência, que cria e explora as ideias criativas para oferecer serviços e produtos inovadores. Fintechs versus bancos. Há uma pergunta que é frequentemente no universo das fintechs. Essas empresas podem rivalizar diretamente com os bancos? A resposta curta é sim, mas não é sempre. O modelo de negócio do Nubank é um exemplo a ser citado. A empresa trabalha com um produto que existe em praticamente qualquer banco, mas aposta na experiência para concorrer com essas instituições. Em 2017, a companhia lançou outra modalidade de serviços, a NuConta. Trata-se de uma conta de pagamento sem tarifas que é controlada pelo mesmo aplicativo celular do cartão. Com ela, o usuário pode transferir dinheiro para outras contas, pagar boletos e deixar o dinheiro ali rendendo. O objetivo é fazer frente aos bancos, mas com uma abordagem diferente, atacando problemas que os clientes frequentemente encontram nessas instituições. Entre os problemas estão usuários que não conseguem aproveitar bem os serviços bancários por não terem como comprovar renda, ou porque moram em regiões desprovidas de agências ou caixas eletrônicas. O fato de as operações das fintechs serem quase que exclusivamente online também é um diferencial importante. Os serviços dessas empresas se integram com a rotina digital do usuário. O alvo são clientes que já estão acostumados a utilizar smartphones ou serviços online a partir do computador. Não por menos, a principal clientela das fintechs é o público na faixa etária de 18 aos 34 anos, os mais familiarizados com a tecnologia moderna. Bancos, ainda que estejam cada vez mais focados em atendimento eletrônico, dependem muito de processos burocráticos, que muitas vezes acabam sendo inconvenientes para o cliente. Ele precisa ir a uma agência para resolver certos problemas, por exemplo, pedir um empréstimo, precisa conversar com o gerente bancário dele para que ele consiga tirar um saldo legal. Quando há serviços que sobrepõem o que é ofertado pelas instituições bancárias, predomina aí o senso de concorrência. Alguns bancos já vêm se inspirando nos modelos de negócios das fintechs para oferecer recursos semelhantes, como aplicativos para controle do cartão de crédito. Exemplos de fintechs: Nubank, Warren, PayPal, Superdigital, Contazul, Velhos, Guia Bolso, Minutos Seguros, Gero, FX. Depois de ouvir tantas qualidades, ainda surgem dúvidas? Algumas. As fintechs são confiáveis? No geral, sim, mas todo negócio, independente do segmento, está sujeito a riscos. Portanto, é necessário ter cuidado ao contratar o serviço de uma fintech ou de qualquer outra empresa.
Um dos cuidados diz respeito à segurança. Muitas fintechs conseguem ser mais atraentes que os bancos, por exemplo, derrubarem processos burocráticos. Isso é positivo? É claro, mas eventualmente pode expor o cliente ou o negócio a determinados problemas, quando um procedimento que checa a legitimidade de uma informação é descartado. Por essa razão, é importante observar quais companhias são parceiras das fintechs, se a empresa cumpre com normas de mercado, se ela tem queixas em órgãos de defesa do consumidor. Fuja daquelas que têm muita reclamação, é uma dica, e assim por diante. Cuidado nunca é demais. É importante ver a política de privacidade, ver se a empresa investe em segurança da informação, se adota medidas de combate a fraudes, se tem canais de eficiência de comunicação com o cliente, coisas que te deixam com confiança e seguro. É importante ainda prestar atenção nas propostas de negócio. Se a fintech oferece serviços com preços muito baixos ou com intenção completa de tarifas, precisa deixar claro como obtém ou ao menos planeja obter receita. De ao contrário, a empresa poderá ter problemas operacionais sérios ou, em casos extremos, finalizar envolvimento com atividades ilegais. Agora uma dúvida que surge. As fintechs são passageiras ou vieram para ficar? Há alguns nichos de mercado que seguem o estilo rojão, explodem e depois desaparecem. Mas esse não parece ser o caso das fintechs. Como acontece em praticamente todo o ramo de atividade, empresas de segmentos podem fechar ou ser absorvidas por companhias maiores. Porém, é pouco provável que elas enfrentem o efeito rojão. Isso porque, acima de tudo, essas empresas surgem como resposta de uma necessidade. O número de pessoas que utilizam smartphones e internet móvel no mundo todo não para de crescer. Consequentemente, a demanda por serviços digitais aumenta. Até mesmo indivíduos com pouca familiaridade com tecnologia podem perceber que os dispositivos móveis podem fazer e gradualmente passam a aproveitar esse potencial. E olha que essa conta não está incluindo as pessoas que acessam serviços online a partir de computadores. Talvez a maior prova de que as fintechs vieram para ficar vem dos bancos. Essas instituições já perceberam que o impacto que esses serviços causam em suas operações, a reação vem na forma de melhorias, nas prestações de serviços tradicionais, na implementação de fintechs ou investimento nessas empresas. Agora que você viu como vale a pena, baixe algum desses aplicativos citados acima no seu smartphone, deixe um feedback para que próximos usuários pensem em usar esse mesmo aplicativo. Acabou.